Olá, ótima tarde para você. Nós estamos começando mais um De Bem com Você. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que ganhou muito destaque, principalmente agora nesses tempos de pandemia, que é a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde definiu mesmo, falou o que é saúde. E é um conceito bem amplo, viu? Porque ele é considerado um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não é só a ausência de doenças ou enfermidades. Mas as políticas públicas voltadas para a saúde mental ainda são bastante tímidas. Segundo o relatório mundial da infância de 2021 do Unicef, em todo o mundo, apenas 2% dos orçamentos governamentais de saúde são investidos em saúde mental. E para a gente saber, quais são os principais problemas ligados à saúde mental em crianças e adolescentes, participa aqui com a gente a psicóloga Renata Borja. Renata, boa tarde, seja bem-vinda de volta ao programa e dessa vez presencial de novo, né? Isso mesmo, obrigada Ana Flávia, é um prazer estar aqui com todo mundo. Obrigada, Renata. Por que as crianças e os adolescentes estão com a saúde mental aí tão debilitada? E isso é uma coisa que a gente está conversando agora em tempos de pandemia, mas que se observava antes também, né? Na realidade, a pandemia trouxe à tona uma série de coisas que já estavam acontecendo, mas muitas vezes não estava tão visível. Então, o fato da pandemia acontecer, ela gerou um estresse maior, esse estresse maior elevou a vulnerabilidade desses jovens e aí o adoecimento ficou mais perceptível. Então, assim, houve um agravamento, mas não que não houvesse uma coisa anterior acontecendo. Então, o que acontece? A pandemia, ela tirou todo mundo da rotina. Então, quando a pandemia veio e tirou as pessoas daquela zona de conforto delas, elas tinham um horário para fazer uma atividade física, um horário para levantar, e aí tirou toda essa organização dos lares. A mãe passou a fazer um trabalho que não fazia, o pai fazer outro que não fazia, os jovens também, os horários de aula foram modificados. Então, tudo isso gera o quê? Gera problema. Uhum. E nós, a grande maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia é hábito. Então, 40% do que nós fazemos é hábito. E por que a gente faz hábito? Um hábito, ele serve para a gente economizar energia. Então, quando a gente quer economizar, a gente quer fazer alguma coisa com mais atenção, a gente gasta mais energia. Quando a gente já tem aquilo habituado, a gente gasta menos energia. Então, se você tem um horário que você levanta, um horário que você vai dormir, o que você vai fazer, aquilo ali já está tudo planejado, organizado, você gasta menos tempo porque já está tudo planejado. Quando você precisa modificar isso, e às vezes sem uma organização devida e apropriada para fazer essa nova organização, você muda. Então, o que aconteceu? Muita gente ficou sem fazer atividade física, muita gente ficou sem ter o relacionamento com outras pessoas, porque voltaram para a coisa virtual, não conseguiram no virtual criar outras organizações e outras formas de ter esse contato. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a apresentar um maior desconforto emocional, o que é natural. Então, maior desconforto emocional em função de que elas estão com menos tempo, mais desorganizadas, fazendo coisas automatizadas, mas automatizadas
de forma disfuncional, ou seja, de forma às vezes equivocada, que não vai em direção da saúde emocional e do bem-estar. Então, a gente mudou perfil alimentar, mudou atividade física, mudou os hábitos em geral com relação a outras atividades, os relacionamentos sociais. Então, todas essas mudanças vão gerar um grande desconforto nas pessoas. Agora, você me perguntou antes. Então, aí a gente vai falar de antes, né? Mas já estava acontecendo um problema? Na realidade, eu venho observando os meus jovens com doenças psicológicas mais graves nos últimos 10 anos. Então, existe uma preocupação minha muito grande com essa mudança. Então, eu falo, tinha alguma coisa errada com isso. Quando eu fui fazer a minha dissertação do mestrado, uma das coisas que eu queria responder era o que estava acontecendo com esses jovens, que esses jovens estavam mais graves psiquicamente, assim, os transtornos psicológicos estavam apresentando de uma forma muito mais complexa e muito mais difícil. Então, a grande maioria dos meus jovens, muitas vezes, chegavam e falavam, eu sou um fracasso. Falava, gente, o que faz uma criança, um adolescente de 12, 13, 14 anos dizer eu sou um fracasso? Ele ainda nem experimentou a vida ainda. Eles sabiam definir fracasso? Eis a questão, né? Essa é a questão. E foi o que eu fui buscar, essa definição. Porque eu falei, se eu quero entender o que é fracasso para eles, eu preciso também entender o que está sendo sucesso para essa geração. Então, eu preciso definir o sucesso para poder entender o fracasso. E aí, eu fui pesquisar a definição de sucesso nas diferentes gerações, até para poder entender o que estava acontecendo nessa geração mais jovem, para poder perceber aonde estava o problema. E aí, o que eu vi foi que, na realidade, a ideia de sucesso que é divulgada, que é propagada e que as pessoas perseguem, é uma ideia de sucesso inviável, que é uma ideia de poder, de dinheiro, de status, mas muito elevado. Então, quando as pessoas falam uma pessoa bem-sucedida, elas pensam num atleta tipo Neymar. Uhum. Então, elas estão pensando em pessoas excessivamente bem dotadas, treinadas, capacitadas, que é um fora da curva. Uhum. Quantos da população geral vai chegar a ser fora da curva nesse nível para poder eles se entenderem bem-sucedidos? Então, o que eu comecei a ver? Existia com os jovens uma intolerância ao fracasso, uma intolerância aos erros, uma intolerância aos insucessos. Porque qualquer coisa que ele fracassasse, então não vou conseguir chegar lá. Uhum. Lá está muito alto, está muito longe. E o mais interessante é que, no fundo, quando eu fui perceber o que era a definição de sucesso que as pessoas querem para elas, não é isso. Então, elas perseguem uma coisa, mas, na realidade, o que elas entendem como sucesso? É ter bem-estar. Uhum. Então, a noção de sucesso mais compartilhada na minha pesquisa, naquilo que eu entendi, é que elas queriam ter uma vida profissional, pessoal, familiar, coordenadas. 60% das pessoas nessa minha pesquisa colocaram família em primeiro lugar para se entender bem-sucedido, não era dinheiro. Então, aí o dinheiro vem em 7º lugar de 9 elementos. Então, e a gente viu que muitas vezes pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos, 50% delas se considerava bem-sucedido. Então, o sucesso estava relacionado a outros padrões. Não era aquele padrão que a gente aprendeu. Era um padrão individual. Então, aquelas pessoas que conseguiam flexibilizar essa noção de sucesso, elas eram mais felizes, elas tinham mais bem-estar e a vida delas andava melhor. Então, aí eu fico pensando, esses jovens hoje, está todo mundo assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o menino tem que ter aula de judô, aula de natação, inglês, basquete, tem que fazer aula particular, tem que ser primeiro da sala, tem que ser isso, tem que. Será que tem que tanto assim, dessa forma? Ou será que a gente precisa também respeitar as individualidades? Claro que não é abandonar a criança, se ele está com o jovem, se ele tem uma dificuldade escolar,
dar o suporte necessário, não é isso. Isso é muito importante que os pais sejam capazes. Mas está existindo uma busca infindável. E aí eles entram em sofrimento porque eles não conseguem lidar com os pequenos fracassos. Porque a noção que eles estão buscando é tão alta que fica difícil alcançar. Sim. E aí, quando você fala de família, me veio, nem é tanto assim o nosso tema, mas só para a gente entender. Quando fala de felicidade ligada, sucesso ligado à família, é a construção de uma família ou é a vida em família? Na realidade, não foi isso perguntado. A pergunta era, o que você consideraria, em ordem de prioridade, o que você considera mais importante para você se considerar bem-sucedido? Ah, sim. Essa era a pergunta. Aí eu tinha 9 elementos. Então eles puseram, vou falar a ordem que deu, dos elementos que as pessoas colocaram. Família em primeiro lugar, realização pessoal, fazer algo que tenha sentido e significado. O quarto foi, o quinto era relacionamentos e amizades. Quarto foi trabalho. Quinto era relacionamentos e amizades. Sexto era superação, sétimo, dinheiro, oitavo, fama e nono, poder. Então, a gente vê que existia uma mudança aí de noção do sucesso para as pessoas. Assim, o que é importante para eu achar que eu sou bem-sucedido? Para eu me avaliar bem-sucedido? Então, não era o dinheiro, porque a gente vai achar, não. Avaliação externa de sucesso, você sabe que uma pessoa é bem-sucedida, você olha e fala, fulano é bem-sucedido, como que você identifica que ele é bem-sucedido? É se ele tem dinheiro ou não. Sim, mas aí a gente vai continuar isso daqui a pouquinho, que eu quero falar dos desdobramentos disso na nossa saúde mental, principalmente das crianças e dos adolescentes. Bom, a gente vai para um breve intervalo, é rapidinho, e daqui a pouco a gente volta. No programa de hoje nós estamos falando sobre a saúde mental aí dos nossos jovens. É rapidinho, eu volto já. Já estamos de volta com o De Bem com Você e antes de seguir com o nosso programa, eu quero te falar sobre este código que aparece aí na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, você será redirecionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da Arquidiocese e, se puder, contribua, ajude. E hoje a gente está falando aqui com a Renata Borja, psicóloga. A gente está falando aqui a respeito do comportamento, né, e a saúde, ponto de vista comportamental da saúde mental de crianças e adolescentes. Bom, Renata, eu te fiz aquela pergunta do sucesso, a família, justamente para a gente entrar em outra questão. Se a definição de sucesso está ligada à família, por que a gente está procurando, né, tantos outros elementos que não estão próximos à família e como que isso tem afetado a saúde mental dos nossos jovens e até mesmo dos pais, né? Porque afeta a família inteira. Eu acho que existe uma dificuldade das pessoas entenderem, elas entendem o sucesso muitas vezes como se eu for bem-sucedido, eu serei feliz. Então, existe uma ideia de sucesso igual felicidade. Então, se o meu filho for bem-sucedido, ele será uma pessoa feliz. Então, qual é a busca desses pais? É assim, eu quero que meu filho seja feliz de alguma forma. Só que essa distorção tem gerado mais sofrimento, porque o que eu acabo fazendo? Eu acabo promovendo, incentivando os jovens a buscarem algo sem perceber, porque quando eu falo do sucesso, muitas vezes eu tenho jovens que falam comigo, senão eu não vou ser ninguém, eu vou morrer na rua de fome. Não existe isso de morrer na rua de fome assim, dessa forma que os meninos estão falando. E eles pensam isso mesmo. Eles chegam muitas vezes com essa fala. Então a gente fala, gente, onde que esse menino tirou isso? Como que ele entendeu isso? Então ele entende assim, se ele não for o topo, ele vai ser nada muitas vezes. Claro que isso é uma distorção de pensamento e claro que isso é a forma como o jovem entende isso. Mas ele aprendeu a perseguir alguma coisa porque ele está vendo à volta dele, quando alguém às vezes incentiva ele a conseguir algo, às vezes não está percebendo que esse incentivo associado à forma como ele percebe o mundo à volta dele, está sendo modificado.
Às vezes esse pai ou essa mãe, ele tem uma percepção de sucesso, que é esse sucesso de bem-estar, só que na hora que ele comunica isso de uma determinada forma, ele pode ser compreendido de uma forma diversa, porque à volta desse jovem, ele está tendo outros tipos de estímulos e percepções através da mídia, das redes sociais e tudo mais, que fazem com que ele compreenda, interprete e determine que aquilo é o que teria que ser perseguido. Então, eles vão perseguir algo que, na realidade, não é o que eles querem e, na realidade, também não é necessariamente aquilo que os pais querem. Então, o que eu vi é que as pessoas que se consideravam mais bem-sucedidas eram aquelas que eram capazes de fazer uma flexibilização desse conceito de sucesso para a noção dela individual, que estava muito mais relacionada com uma noção de bem-estar. Sim. Então, que era de equilíbrio, vida pessoal, amizades, vida profissional, de uma forma equilibrada. Não que o dinheiro não seja importante, e é claro que essa noção de sucesso, ela aumentou progressivamente com relação ao salário, mas chegou num determinado momento que ela desceu de novo. Então, até de 8 a 15 salários foi subindo, de 0 a 2 foi subindo progressivamente. Quando chegou nos mais de 15 salários, voltou praticamente para o patamar igual de 0 a 2. Então, a noção de sucesso, ela vai até um certo ponto, depois ela já não vai mais associada ao dinheiro. Então, o que as pessoas querem ter? Elas querem ter uma vida digna com bem-estar. Então, se a gente entende que a vida em família é importante, se a gente entende que valores são importantes, eu cheguei à conclusão depois de que isso tudo estava muito mais associado a uma necessidade de uma reeducação para valores. Eu ia te falar disso, do autoconhecimento também, né? Sim. Talvez as pessoas que se conheçam melhor, ou então que parem para analisar a vida, né? O que eu tenho, da onde que eu saí até onde que eu cheguei, e isso realmente não está ligado a quanta pessoa tem na conta bancária, mas aquelas conquistas de vida. Aí, quando ela faz essa reflexão, ela pode até mudar essa percepção, né? Porque é interessante que uma das perguntas que eu fiz para essas pessoas era assim: se aqueles que se consideravam bem-sucedidos, e quantos por cento eles acreditavam que isso tem relação com coisas aprendidas com os pais e avós? Eles falaram 89%. Então, 90% das pessoas acreditam que o sucesso está relacionado com o aprendizado em família, pais e avós. Aí, quando eu perguntei para eles o que eles aprenderam, que eles consideravam importantes para essa ideia de sucesso, foi mais interessante porque eles falaram honestidade, bondade. Eles estavam falando em valores. Então, isso é lindo quando a gente entende isso, porque a noção de sucesso ela estava voltada para uma noção de bem-estar associada a valores. Então, e por que é que os jovens hoje estão sofridos? Porque eles não estão conectados com esses valores. Sim. Eles estão buscando metas sem significado, objetivos sem entender o para que eu preciso estar fazendo isso, qual que é a função minha no mundo, o que o mundo espera que eu faça de diferente. Eu estou aqui para quê? Para fazer o quê a quem? Que tipo de coisa eu vou fazer? E isso é o que faz a gente feliz. Essa coisa meio automatizada, você acha que vem da escola? Principalmente quando a gente fala de um recorte assim, classe média, filhos que estudam em escolas particulares, não vou saber falar da rede pública, mas nas escolas particulares é visível na televisão, no rádio, enfim, nas redes sociais, esse bombardeio. Por causa do Enem, né? Não, você tem que ser bem-sucedido, vem estudar com a gente. Só que o que eu enxergo ali é muito mais uma visão de lucro do que uma visão de vou formar um cidadão qualificado, né? Eu acho que tem relação com as escolas também, mas tem relação com os pais também. Eu cheguei a visualizar numa escola que meus filhos estudaram uma vez, a gente estava numa reunião de crianças de 8 anos de idade e os pais estavam questionando a escola porque a escola tinha baixado uma classificação no Enem. E as crianças tinham 8 anos. Os pais estavam dizendo, olha, a escola passou de 10º para 11º.
Era uma coisa nesse sentido. Falei, gente, eu vou te ser sincera, no ano seguinte eu tirei meus filhos da escola. Mas eu não tirei meus filhos da escola por conta da escola especificamente. Eu falei, porque esses pais não vão promover que essa escola seja a escola ideal para os meus filhos, porque eles estão querendo criar um outro tipo de contexto para a escola que eu não concordo. Sim. Então, eu acho que é mão dupla. Eu acho que tem a escola quer lucrar, mas a escola quer lucrar porque os pais querem a escola que tem melhor classificação. Aí a minha pergunta é assim, será que aquelas crianças, sempre que tiram ótimas notas, que são muito bem-sucedidas, elas são sempre aquelas que vão ser bem-sucedidas na vida profissional? E a que custo, né? E a que custo emocional isso? Nem sempre. E aí eu vou te dizer, às vezes aquele menino que ele foi capaz, ele teve mais frustrações, ele ficou mais resiliente emocionalmente. E aquele que teve mais frustrações, às vezes que errou mais, fez mais bobagem, que os pais deram mais autonomia para ele e ele teve que arcar com as consequências das atitudes equivocadas dele, às vezes depois lá na vida adulta, ele vai ter muito mais sucesso, às vezes, do que aquele das notas excelentes, e vai depender. Então, não é só resultado. A gente está olhando para uma ideia de resultado, ok, que resultado é importante, mas é muito mais importante o caminho que esses meninos vão trilhar, o aprendizado, o criar a possibilidade de falhar. Falhar é muito importante. Os pais não querem que os filhos falhem. Eles não querem, não deixam as crianças mais fracassarem. Não, se o meu filho não fracassar, ele vai ter uma vida melhor. Será? Eu não tenho visto isso. Eu tenho visto aqueles que nunca fracassaram, na hora que eles fracassam, eles surtam gravemente, porque eles não aprenderam a falhar. Porque alguém estava sempre ajudando, monitorando, protegendo para que ele não pudesse falhar. Não. Eles precisam criar resiliência à falha, eles precisam entender que o erro faz parte do processo de aprendizado e com o erro é que eu vou aprender mais, eu vou criar novas estratégias, eu vou saber como é que eu vou sair de uma situação difícil. O erro me ajuda na resolução de problemas, me ajuda a ser criativo. Então, o erro me ajuda em tanta coisa. Não, mas eu não posso errar. Então, a gente está mandando, sabe, as informações muito equivocadas. E os jovens estão tendo dificuldade de lidar com isso. E é por isso que tem tanta gente ansiosa? Tem relação. Né? Uma das relações com relação à ansiedade, se a gente for falar em questão de ambiente, criação, vamos falar de criação aqui. Eu posso ter perda de algum dos pais na infância, abandono de algum dos pais na infância, omissão, pais invertidos, que a gente chama isso? Aqueles pais meio doidos que trocam de lugar com os filhos e que os filhos é que tomam conta dos pais. Mas a gente tem, por outro lado, os pais superprotetores. E é o que eu tenho visto mais dentro de consultório hoje. É interessante que, antigamente, quando eu via um jovem num sofrimento mental muito grande, eu via uma família muito desequilibrada por trás. Hoje em dia, não mais. Às vezes a gente vê uma família muito colaborativa, muito bacana, muito boa. Você fala, nossa, onde que está o erro? Onde é que está o problema? Antes era o pai e a mãe que tinham uma situação conflituosa, uma relação difícil. Hoje não necessariamente. Às vezes são pais super solícitos, super bacanas. Mas o que a gente vê? São super protetores. Então, quando você super protege, você tira do seu filho a capacidade de aprender. Então, quando você faz tudo para ele, você está dizendo para ele de uma certa forma, sem querer, não é? Porque você quer dar para ele todos os recursos. Mas é como se você dissesse para ele que ele é um incapaz. Entendi. E aí a gente continua aí nessa prosa boa daqui a pouquinho. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui com a Renata Borgia. Hoje a gente está falando sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Eu volto já. Você já está de volta e nós estamos falando sobre saúde mental de crianças e adolescentes com a psicóloga Renata Borgia. Renata, te falei da ansiedade justamente para chegar de novo na pandemia, que as mães, os pais de um modo geral, mas as mães especialmente que passam mais tempo com os filhos, elas estão sofrendo bastante, né? E como que é
como que elas passam isso para essas crianças? Tá difícil, porque as mulheres têm uma cobrança, em geral, muito grande. E é uma cobrança de ser uma boa mãe, ser uma boa funcionária, ser uma boa esposa. Então, existe uma cobrança no mundo moderno que a mulher tem que estar sempre bonita, arrumada, magra, nova, boa mãe, boa tudo. E isso é muito complicado. Então, com a pandemia, houve uma sobreposição de funções. E isso deixou as mulheres exaustas de uma forma generalizada. Até se o pessoal que está assistindo a gente depois quiser saber um pouquinho mais disso, a gente falou disso, gente, no programa meu do Quarteto Psique. Sou eu e mais outras 3 psicólogas, a gente faz um programa semanal. E esse programa tá lá no YouTube, é só vocês entrarem no YouTube do Quarteto Psi, a gente falou sobre isso especificamente. Então, quem quiser ir lá entender um pouquinho mais como que a gente pode fazer, até como é que as mulheres vão fazer, o papel da mulher, o que a mulher pode fazer para poder melhorar em função a isso. Mas existe uma cobrança muito grande. E a gente precisa entender que a gente não precisa fazer tudo perfeito, porque não dá para fazer tudo perfeito. É impossível fazer tudo perfeito, né? Perfeição não existe. Então, quanto mais a gente der autonomia aos jovens, a gente vai ter mais tranquilidade e eles vão ganhar mais saúde mental. Então, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a mulher, vai ser bom para os filhos, porque eu vou delegar para eles o que eles têm que se responsabilizar e eu vou assumir aquilo que eu preciso me responsabilizar. É diferente. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, porque existe uma ideia de que ser uma boa mãe é tentar evitar todos os problemas que os jovens podem ter, se antecipar isso tudo e não deixar eles passarem por nenhuma frustração, o que não é verdade. A gente vê lá no consultório que os bons pais são aqueles que permitem que os filhos errem e que eles deixam errar. Que eles deixam eles decidirem. Ah, você acha isso? Acho. Você acha isso por quê? Olha, eu acho que isso pode não ser muito bom. Mas se você acha que vai ser, e deixa ele testar. E acho que isso favorece até o diálogo, a aproximação, uma relação mais próxima e verdadeira entre pais e filhos, né? Claro, claro. Então, assim, se os pais permitirem que os filhos se arrisquem um pouco mais, claro que é um risco observado, com um olhar atento. É claro que você não vai deixar seu filho se arriscar e usar droga e se embebedar, não é isso que eu estou falando. É um risco calculado, mas um risco calculado com o quê? Com relação às decisões, né? Com relação ao que ele vai fazer para estudar. Ele fala, você pode orientar com relação a como que ele pode estudar e que vai ajudar. Ele fala, não quero, eu quero de outro jeito. Deixa fazer. E vamos ver. Depois vamos fazer a avaliação, o monitoramento. Funcionou? Não, não funcionou. Por que será que não funcionou? O que será que a gente pode fazer? Não é culpar, não é brigar, não é xingar. É isso que a gente está acontecendo hoje em dia. Os jovens estão assim, todo mundo briga com eles o tempo todo. Está tudo errado o que eles estão fazendo. Só é certo de um determinado jeito. Não, deixa ele tentar do jeito dele. Deixa ele se arriscar. Ele está criando recursos de enfrentamento à vida para o futuro, porque ele está testando. Isso funciona, isso não funciona, isso daqui foi bom, isso me gerou um resultado negativo, isso me gerou um resultado positivo, a consequência disso daqui foi boa, eu tive uma consequência negativa, uma consequência positiva. Então, eu tenho que ensiná-los a fazer essa avaliação para que mais tarde eles possam resolver problemas. Se eu resolvo tudo para eles, na hora que eles tiverem que resolver, eles falam, não dou conta. Sou incapaz. Sim. Não consigo. E aí entram em sofrimento absoluto, porque a ansiedade, sabe com o que ela tem relação? Com ausência de recursos e resgate. Não é que a pessoa não tem o recurso para resolver o problema, mas ela não enxerga o recurso. Então, a pessoa ansiosa, ela superestima a ameaça e o perigo e subestima a capacidade de enfrentamento da situação. Quem que vai subestimar a capacidade de enfrentamento da situação? Quem já enfrentou poucas situações difíceis. Então, quanto mais situações difíceis você enfrentar na vida, mais recursos você vai ter
para enfrentar situações difíceis, menos ansioso você vai ficar. Então, a ansiedade tem muita relação com isso. E também, claro, que se você se planeja, já se organiza, se prepara, você vai ter menos preocupação, menos consequências negativas também. Então, a gente precisa ensinar aos jovens a fazer isso de uma forma tranquila. Eu falo com as mães, não se culpa não, gente. Né? Faz o que dá, faz o que pode, faz o que consegue, mas faz o melhor naquele tempinho que você tiver que tá bom. E a ansiedade, ela cansa, né? A ansiedade leva à exaustão. E leva à exaustão mesmo, porque a preocupação, que é um dos comportamentos da ansiedade, que é o pensar excessivo, ai meu Deus, e agora, e se isso acontecer? E se fulano fizer isso comigo? E se ciclano? E se eu não passar na prova? E se eu não tirar 10? E se eu não tirar isso? E se eu não passar de ano? Isso tudo tem relação com as preocupações. Então, o jovem começa assim, ai meu Deus, a prova está difícil hoje. Aí se a prova está difícil... Aí ele começa vendo que a prova está difícil, ele já vai para não passar de ano. Então, ele está lá antecipando um problema sem criar resolução. Espera aí, a prova está difícil, tá? O que eu posso fazer aqui agora para resolver isso? Então, é isso que a gente precisa ensinar aos jovens. O que acontece muitas vezes é que quando os jovens ficam ansiosos e ficam em sofrimento, os pais entram em sofrimento também, ficam apavorados. E esse apavoramento dos pais reforça o apavoramento dos filhos. Aí o filho fala, nossa, meu caso é grave mesmo. Até minha mãe tá assim, né? Meu caso não tem solução. Meu pai ficou desse jeito. E é isso que a gente está passando. Eles estão lendo as informações assim. Então, quanto mais a gente agir com tranquilidade, gente, eu estou ansioso, tá? Mas todo mundo fica. A ansiedade é uma emoção, é normal, todo mundo tem. Se a ansiedade está excessiva, vamos buscar tratamento. Vamos buscar um profissional que possa ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, que possa fazer alguma coisa para ajudar esse jovem. Mas se a gente entrar em desespero com eles, só vai piorar. Pois é, e você aí tocou num ponto interessante, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Qual desses profissionais procurar, em qual momento, né? Porque nesse momento de desespero, as pessoas não sabem nem a quem recorrer, né? Na realidade, os dois. Eu vou te dizer que os dois. Porque muitas vezes, em algum momento, quando a coisa está muito excessiva, é necessário a medicação para que você possa melhorar um pouquinho a sensação para que a intervenção psicológica ela possa surtir mais efeito. Mas a intervenção psicológica, ela é sempre necessária. Então, em alguns casos mais leves, ele não vai precisar da medicação. Em alguns casos mais graves, ele vai precisar da medicação. Então, assim, mas é necessário que procure um profissional para poder fazer uma avaliação, para ver como que essa criança está, como é que esse jovem está, o que precisa ser feito. E é possível tratar, não é nada assim complexo. Fica complexo se as famílias começam a achar mais complexo e às vezes demoram mais tempo para buscar ajuda. Aí realmente os casos vão ficando mais agravados, vai ficando mais complicado. E aí, você dizendo isso, eu estou com alguns dados do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e eles lançaram nesse mês de outubro um relatório. Parece que é um relatório anual, que todo mês de outubro eles lançam, que chama Situação Mundial da Infância 2021 na Minha Mente. E aí, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente vem falando, que 1 em cada 5 adolescentes e jovens de 15 a 24 anos, isso representa 19% dos entrevistados, eles se sentem deprimidos ou sem vontade de fazer nada. Isso pode ser uma consequência já daquela ansiedade que chegou num ponto tão grande que evoluiu? É por aí. Isso daí realmente tem relação com isso. E aí eu vou te dar um dado de uma pesquisa que eu fiz com os jovens. Eu fui fazer um trabalho numa escola uns 3 anos atrás. E aí eu fiz umas perguntas para eles. E aí eu perguntei, sou ansioso? Como assim? Se fosse assim, até pertença mesmo. Isso é parte de mim. A parte de mim, né? Então, eu sou uma pessoa ansiosa. 75% dos jovens de 14 a 16 anos me disseram que são ansiosos, muito ansiosos ou totalmente ansiosos. Aí, quando eu fiz a pergunta, a ansiedade me atrapalha? Aí, a mesma coisa. Disseram que a ansiedade atrapalha, que concordam com a ideia de que a ansiedade atrapalha muito ou a ansiedade atrapalha totalmente. Então, quem acha que é ansioso, acha que a ansiedade atrapalha. Já deu errado.
Já deu errado. Aí, na hora que eu pergunto para eles, sou preocupado, 75% é muito e totalmente preocupado. Gente, tá errado. Tá errado. Né? Os jovens têm que ter habilidades, a preocupação, né, tá excessiva para essa faixa etária. Tá excessivo. Isso daqui tem uma coisa muito errada acontecendo. Então, esse excesso de preocupação tem relação com estratégias mentais. A preocupação é uma estratégia mental. Então, eu olho o futuro e falo, tô ferrado lá na frente. Eu já olho de uma forma negativa. A ruminação já é negativa. O que isso vai levar? Depressão. Então, eu já olho de uma forma ruim, eu vou ter uma dificuldade depois. Então, a gente precisa realmente cuidar desses pensamentos, cuidar dessas emoções, cuidar dos comportamentos, né? A terapia cognitivo-comportamental com a qual eu trabalho, a gente trabalha principalmente com pensamentos, emoções e comportamentos. Como que os meus pensamentos ativam minhas emoções, como que ativam meus comportamentos e como que eu posso fazer para modificá-los e ter uma vida melhor e mais plena. Tá certo. Então, a gente continua esse papo daqui a pouquinho. A gente está voando, a gente vai para mais um intervalo e na volta eu continuo conversando sobre saúde mental de crianças, adolescentes e jovens aqui com a psicóloga Renata Borgia. É rapidinho. Voltamos para a última parte do nosso programa e hoje a gente conversa sobre saúde mental de crianças e adolescentes e participa aqui com a gente a psicóloga Renata Borgia. Renata, então eu queria trazer mais um dado aqui para você, que é dessa mesma pesquisa, falando que as crianças, né, metade de todas as condições de saúde mental começam mais ou menos ali pelos 14 anos, mas a maioria não é diagnosticada e nem tratada. Qual que é a consequência disso para a vida dessa criança, né, desse jovem aí? O que acontece é que quando o jovem não é devidamente identificado e tratado logo no início dos sintomas, o problema ele vai evoluindo. Então, quanto mais aquilo evolui, mais rígido ele se torna e mais difícil vai se tornar a intervenção. Então, quanto antes a gente faz um diagnóstico apropriado, mais rápido a gente tem de fazer essa modificação. Vou dar um exemplo. Existe uma pesquisa, por exemplo, feita, acho que nos Estados Unidos, se não me engano, com famílias esquizofrênicas. Então, assim, por exemplo, tem ou o pai esquizofrênico ou uma mãe esquizofrênica, eles pegaram os jovens, os filhos, e fizeram um trabalho com eles de terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, por exemplo, fazendo uma terapia antes da idade em que eles podem ter o surto psicótico, que é mais ou menos por volta dos 18 anos, por aí, em que acontecem os primeiros surtos nessa fase aí, um pouquinho mais para frente, 17 até 20 e pouquinhos, que é onde acontecem os primeiros surtos psicóticos. Então, eles pegaram esses jovens e um grupo eles fizeram intervenção e outro grupo eles não fizeram intervenção. O que aconteceu? O grupo que eles fizeram intervenção e fizeram um tratamento preventivo, eles nem estavam apresentando, às vezes, alguma coisa, eles fizeram um tratamento preventivo com essas crianças que já tinham uma propensão biológica. A gente já está falando de pais que tinham um problema. Então, nós estamos falando de propensão biológica já propícia. Essas que fizeram a terapia preventiva, ou seja, antes, muitos não surtaram. Então, a quantidade de jovens que foi ajudada ali foi em relação ao grupo controle, que é o grupo que não teve essa intervenção, então era muito grande. Então, o que eles viram? O trabalho preventivo para os transtornos, ele é fundamental, porque você pode, inclusive, prevenir doenças mentais, se você faz um trabalho preventivo com uma abordagem adequada. Uhum. E isso me gera uma dúvida que eu não sei se a gente deveria fazer com as crianças o mesmo que a gente faz, por exemplo, numa determinada idade, leva ao oftalmologista. A gente deveria fazer isso também, levar as nossas crianças ao psicólogo ou até mesmo ao psiquiatra?
Eu acho que depende de se você observar que tem uma necessidade. O menino tá mais quieto, o menino é mais calado, o menino não faz amizades, eu não tenho amizade nenhuma. Gente, isso é uma coisa para se olhar. Já tive paciente que veio para mim com a queixa de que ele não comia e o problema era porque ele tinha uma aversão a determinadas texturas e comidas. E quando eu fui ver, essa criança, esse jovem de 14 anos na época, ele não tinha nenhum amigo. Então, quer dizer, não era isso só que era o problema, ele tinha uma série de outros problemas, ele estava numa depressão severa já há muitos anos e ninguém tinha observado. E tinha passado por vários médicos e os médicos, inclusive, que recomendaram o tratamento, recomendaram por questões alimentares, não observaram. Então, muitas vezes, é difícil para os profissionais, até mesmo de saúde. Às vezes, eles não identificam, isso é da personalidade da criança. Então, existe uma dificuldade. Você está percebendo, o menino não tem amigo, ele é mais quieto, ele é mais calado, ele está com uma dificuldade de interação social, tem várias outras, está muito raivoso, irritado, brigão. Ele está precisando de ajuda de alguma forma. Então, isso a gente precisa ver. Eu tenho feito muito um trabalho preventivo. Eu desenvolvi um trabalho com o Cog Planner, que é uma agenda cognitiva que eu desenvolvi e já fiz a aplicação delas com jovens em escolas. E esse trabalho é um trabalho muito bacana, porque eu trabalho organização, planejamento, mudança de pensamento, como utilizar a minha emoção a meu favor, os comportamentos assertivos de gestão emocional. Então, qual que é a minha ideia? Assim, é trabalhar cada vez mais grupos de jovens com esse material. É um material até que está online, as pessoas podem comprar na internet, isso daí não tem problema, está disponível, chama Cog Planner. São 25 aulas. Pode ser jovens, podem ser adultos também, podem fazer essas aulas, não interessa. Mas eu fiz esse curso pensando em prevenção de saúde mental. Porque eu acho assim, se a pessoa, ela vai sair ganhando alguma coisa daquilo ali, mesmo que ela não tenha algo que ela fala assim, eu não sei ainda direito o que é que eu tenho. Às vezes, quando ela faz o curso e isso aconteceu, de pessoas me darem feedback, olha, depois do seu curso eu fui fazer terapia porque eu vi que eu estava precisando mudar uma série de coisas. E aí ele percebeu aquilo. Agora, às vezes, a pessoa só com aquele cursinho ali mais simples, ele já consegue melhorar. Eu não estou usando o curso como forma terapêutica, mas como forma preventiva. E aí, se ele achar que é importante, ele procura um profissional depois, mais tarde. Então, essa prevenção, eu sempre gostei disso, dessa palavra prevenção. Porque eu acho que quanto antes a gente intervém, melhor é para o jovem. Você fala aí uma coisa muito legal que me faz pensar, por exemplo, você disse aí do menino que estava com problema alimentar e que o problema era muito mais delicado que isso, né? Por outro lado, também devem ter pais que brigam horrores com os filhos porque, meu filho é preguiçoso, meu filho não gosta de estudar. E pode ter uma questão mental séria, né, por trás disso. Pode. Isso tudo que você está falando, a preguiça, na realidade, é a forma como os outros leem. Mas ele pode estar com uma depressão. E se ele está deprimido, ele não vai ter vontade mesmo de fazer nada, estímulo e ânimo, porque os hormônios dele estão todos modificados. Então, ele está com uma baixa de serotonina, baixa de endorfina. Então, ele vai precisar de uma ajuda. E nesse momento, talvez até medicamentosa, né? Às vezes, sim. Então, aquilo que às vezes é visto como preguiça, às vezes pode ser esquiva. E pode ser esquiva porque ele tem tanto pavor ou pânico de errar e de fazer a coisa errada que ele não faz. Ele prefere não fazer e o povo falar, ele é preguiçoso, do que as pessoas julgarem ele como incapaz se ele fizer e errar. Olha para você ver. Então, assim, isso é muito complicado. Então, quanto menos a gente classificar, quanto menos a gente julgar os jovens, quanto mais a gente estimular, dar para eles os recursos de enfrentamento, enfrentar o problema junto com eles. Não, nós vamos junto. Peraí, isso aí é um problema? Como é que você acha que você pode resolver? Desse jeito? Então, vamos embora junto que nós vamos resolver isso. Então, a gente pode incentivá-los a resolver o problema, estimulá-los a resolver ao invés de resolver por eles, ao invés de fazer por eles. A gente tem que capacitá-los para darem conta sozinhos, porque a vida depois vai cobrar mais tarde. Eles vão precisar agora, na adolescência, que é a hora de testar, que é a hora de ver, é a hora de passar por cima das dificuldades e superar as dificuldades. Sim, com certeza. Até porque, ainda de acordo com essa pesquisa que eu estava comentando,
Quase 46 mil adolescentes morrem todo ano por suicídio, que está entre uma das 5 principais causas de morte nessa faixa etária e é a terceira principal causa de morte de 15 a 19 anos. Ou seja, é porque passou por todas as etapas e provavelmente ninguém viu, né? Provavelmente. Agora, a gente também não pode dizer, porque o suicídio com jovens, o jovem é muito impulsivo. Então, é diferente do suicídio com o adulto. Porque o que acontece? O adulto, muitas vezes, para ele chegar nisso, ele às vezes está numa depressão muito severa. O jovem, muitas vezes, não. Ele teve uma frustração ali, ele reage de uma forma um pouco mais impulsiva, às vezes querendo acabar com o sofrimento e não querendo acabar com a própria vida, ele erra na mão e ele morre. Então, com os jovens, é por causa da impulsividade. Com relação a isso, não necessariamente, às vezes não é uma coisa que já vem se estendendo, aí o pai vai ficar e a mãe vai falar, nossa, mas eu não vi. Às vezes é porque não dava para ver mesmo, porque foi uma coisa tão momentânea e foi porque ele não tinha recurso. Por isso que eu falo, cada vez mais a gente tem que dar mais recursos, tem que promover o fracasso mais vezes para que eles possam aprender a criar estratégias para vencer. Então, quanto mais a gente deixa eles fracassarem, eles errarem, eles decidirem, mas eles errarem, a gente está dando para eles mais recursos agora. Como é que nós vamos enfrentar? Como é que nós vamos fazer isso? E a gente está ajudando eles a sair de uma situação difícil, futuramente está ajudando eles a sair de problemas e a criar resolução. Nosso tempo está quase acabando e antes de terminar eu queria te pedir uma coisa, né? O que é que você poderia então falar dentro de tudo isso que a gente já conversou para os pais e também para esses meninos, né, que porventura estejam acompanhando a gente? Tem uma coisa que eu acho essencial e eu não falei aqui, e eu vou terminar, que é acolher a emoção. O que é acolher a emoção? Então, é validar a emoção. Validar a emoção é passar a mãozinha na cabeça e falar com o menino, coitadinho, ele está muito ansioso, coitadinho, ele é triste. Não, não é isso que é acolher a emoção, mas é importante acolher a emoção. Então, o que é acolher a emoção? Meu filho, eu sei que deve estar sendo muito difícil para você, isso mesmo, eu entendo. Como é que a gente pode fazer para resolver? A tristeza é muito difícil mesmo, mas ela passa. A ansiedade é muito difícil mesmo, mas ela passa. Não é dizer assim, pôr um foco excessivo naquilo, como se aquilo fosse um problema que não pudesse ser resolvido. Porque muitas vezes os jovens, eles têm uma ideia de que a emoção é permanente. E que aquela sensação ruim, ela nunca vai passar. E se as pessoas em volta dela, né, ao redor, elas entram em estresse junto com ela, ela reforça essa ideia. Olha, essa minha emoção realmente é péssima, ela nunca vai passar. Então, acolha a emoção dos filhos. Escute mais, pergunte mais, julgue menos, né? Discuta mais as questões. Então, é isso que eu queria colocar aqui. Excelente. Volto sempre, viu? Adorei. Obrigada. Mais uma vez. O programa de hoje está acabando, infelizmente, mas você pode sugerir também algum assunto para a gente. Manda mensagem no WhatsApp 31 99642 8473 ou então agora também no nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau.